Olá, vamos para mais uma gota de teologia, uma reflexão na palavra de Deus? Bom, no texto que nós vamos meditar hoje, vamos falar um pouco sobre eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja. O texto está em Colossenses, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, uma igreja que ele não conhecia, mas que almejava, desejava muito conhecer, ele diz aos irmãos qual deve ser o posicionamento deles como igreja, como povo amado e escolhido de Deus, conforme ele cita no versículo 12. E esse posicionamento, essa postura de igreja, de corpo, de povo santo, amado de Deus, escolhido do Senhor, deve ser um posicionamento de um povo em que a palavra de Deus, a palavra de Cristo Jesus, ou seja, a doutrina do Cristo, a doutrina cristã, habite ricamente no coração dessa igreja, no coração desse ajuntamento de irmãos, de cada um deles. Que a palavra de Cristo seja moradora permanente do ser interior dessas pessoas. E por meio dessa palavra, essa igreja, então, estará apta a se ensinar, se aconselhar mutuamente através desse conhecimento tão maravilhoso. Paulo diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo e ensinem e aconselhem uns aos outros. E olha, não simplesmente ensinem e aconselhem, mas com toda a sabedoria. Não é um ensinamento e um aconselhamento baseado em achismos, baseado em ideias pessoais, não, mas fundamentado na sabedoria da palavra de Deus, porque esta palavra, ela é aplicável, ela é vivenciável, ela não é uma teoria, ela não é mais uma especulação filosófica, não, ela é uma verdade prática, que muda a vida de todo e qualquer indivíduo que se submete a ela, que crê nela e que se rende à vontade de Deus. Paulo, então, pede aos irmãos que se rendam a essa palavra de tal maneira que ela habite nos seus corações, que a palavra de Deus more neles, que a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo, é o sentido ali, que a doutrina de Cristo more neles, habite os seus corações, para que eles possam então se ensinar e se aconselhar mutuamente. Nós sempre estaremos precisando aprender algo da parte de uma outra pessoa. Nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós tem todo o conhecimento. Só o Senhor tem. Mas alguns de nós têm conhecimento que outros não têm. E podemos, e não só podemos, mas devemos compartilhar este conhecimento, ensinando uns aos outros aquilo que o bondoso Deus nos tem permitido saber. Também nos aconselhar em momentos de dificuldade, de adversidade, quando alguém nos procura, quando alguém vem em busca de uma palavra de orientação, é porque essa pessoa confia muito em você, essa pessoa deposita em você, em mim, ou em quem quer que seja que ela procure, uma grande confiança, assim como nós, quando procuramos alguém, procuramos porque confiamos nessa pessoa. E entendemos que essa pessoa tem sabedoria, ou seja, ela pode nos instruir de maneira prática para a nossa vida. A palavra de Cristo é esta palavra que vai nos capacitar para ensinar e aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. E não só isso, que também deve haver na nossa vida como comunidade cristã cânticos, salmos, hinos, louvores, cânticos espirituais. Paulo vai falar com os irmãos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos eram os salmos da Bíblia mesmo, a que ele estava se referindo, os nossos salmos que estão ali no Antigo Testamento, que eram musicados pela igreja e cantados, coisa maravilhosa e que todos nós como igreja, penso, devemos fazer. Se pudermos fazer isso através dos nossos músicos, musicar alguns dos nossos salmos, fazê-lo, colocar a música neles e cantar a palavra de Deus, porque é essa palavra que nos faz sábios. Mas ele também fala de hinos, e esses hinos, a própria palavra em si, o termo hino significa uma música para ocasiões específicas, como por exemplo, os próprios salmos eram usados por Israel em momentos específicos.
Havia os salmos da peregrinação que Israel cantava enquanto caminhava das cidades, dos lugares onde morava, até Jerusalém para as festas. Hinos são músicas para momentos específicos, batismo, santa ceia, casamento e por aí afora. E aí ele vai falar cânticos espirituais, ou seja, aqueles que emanam de um coração cheio da palavra de Deus, de um coração em que a palavra de Deus habita ricamente e que são então compostos para anunciar essa palavra. Não são salmos, não são os que já estão na Escritura, não são hinos oficiais, mas são expressões da igreja, através daqueles a quem Deus deu o dom da música, o dom da composição, de escrever hinos, mensagens, cânticos espirituais que nos instruem e que nos direcionam à palavra de Deus. E tudo isso deve ser feito com muita alegria, porque, irmãos, a música tem um poder de doutrinar extraordinário. O poder de comunicar doutrina da música é incomparável a qualquer outro método, porque aquilo que entra em nossa mente por meio da música fica fixado. Por isso é tão importante que nós estejamos certos de que estamos cantando a palavra de Deus, para que o que fique fixado na nossa mente seja a palavra de Deus, que vai nos fazer sábios, que vai nos capacitar para orientarmos e talvez até em dados momentos citar uma música e dizer, irmão, como diz aquele hino, e você orientar o irmão, como diz aquela música, como diz aquele salmo, e orientar o irmão a partir de um cântico espiritual, de um salmo, de um hino. É muito importante para nós sabermos que estamos cantando a Bíblia. Paulo sabia que existe uma clara relação, e nós também sabemos isso, entre o nosso conhecimento da Bíblia e a nossa expressão de louvor e adoração. A gente canta o que acredita, irmãos. A gente canta aquilo que está ali inundando nossa mente e o nosso coração. Paulo sabia disso, nós sabemos, e isso faz parte da nossa expressão de louvor e de adoração ao nosso Deus. E é uma maneira maravilhosa de nós ensinarmos a palavra uns aos outros. E ele não só nos ensina isso no capítulo 3, versículo 16, como ainda no 17, aliás, no 16 ele fala com gratidão a Deus nos vossos corações. Nós cantamos por gratidão, esse é o senso da nossa prosperidade em Deus. E não prosperidade no sentido de ter todas as coisas, mas no sentido de ter Cristo e no sentido de ter a salvação em Jesus. Prosperidade ontem eu ouvi uma analogia muito interessante também, e há pouco tempo eu já mencionei isso aqui em outro vídeo, mas ontem eu ouvi uma analogia muito interessante. Prosperidade é você abrir uma geladeira, ver dentro dela e não tem nada, você não encontra nada ali. Você só vê vidros com água e você está com fome. E você fecha a geladeira e consegue ainda dar graças a Deus porque você tem uma geladeira, porque você tem energia elétrica para essa geladeira funcionar e porque você tem água ali dentro que está geladinha, apesar de você ainda estar com fome. É uma consciência de prosperidade, ou seja, está me faltando alimento nesse momento, mas olha, eu tenho essa geladeira, ela está funcionando, eu tenho energia elétrica que permite funcionar e eu tenho água aqui. Me falta uma coisa, mas olha quanta coisa eu tenho. A perspectiva da prosperidade é maravilhosa. E a prosperidade em Deus é entender o seguinte, que me falte qualquer coisa, menos Cristo. Olha, eu estou passando por essa necessidade, eu estou enfrentando esta enfermidade, eu estou passando por esta adversidade, mas eu tenho Cristo. Eu tenho a salvação que Ele me concedeu por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário e nada pode mudar isso. Essa é a prosperidade espiritual do conhecimento e que, obviamente, gera gratidão. E nós precisamos mobilizar nossa vida em direção à palavra de Deus para que possamos vivenciar essa gratidão. De que, ainda que me falte a comida, ainda que me falte a bebida, ainda que me falte a saúde ou qualquer outra coisa que nós possamos imaginar, nós temos Cristo Jesus e Ele é tudo que nós precisamos, porque sendo dele e estando com Ele, deste lado da eternidade ou do outro lado da eternidade, nada poderá nos separar e nós estaremos no seu céu de glória.
Então Paulo continua a sua lógica dizendo, então, tudo que vocês fizerem, seja por palavra ou por ação, façam sempre em nome de nosso Senhor Jesus. Ou seja, que Jesus seja a motivação, o impulso, que as nossas palavras e as nossas ações se reportem à pessoa de Jesus e que glorifiquem a Jesus, que exaltem a Jesus e que por meio de Jesus, então, nós possamos dar graças a Deus e dizer, Senhor, Deus Pai, muito obrigado, porque me falta algumas coisas. Eu não tenho o que eu quero, eu não tenho tudo o que eu quero, eu não tenho a saúde que eu preciso nesse momento, eu não tenho a comida para saciar minha fome nesse momento, mas eu tenho Jesus. São palavras e ações que glorificam a Deus e que exaltam a Jesus, além de manifestar nossa gratidão, de entendimento de que nada, nada, nada pode mudar quem nós somos em Cristo, que nada, nada, nada pode mudar o que a igreja é em Cristo. Uma igreja que tem essa consciência é uma igreja que vive a plenitude do Evangelho e que vive o poder de Deus por meio da sua vida de gratidão e louvor. Deus nos abençoe e nos ajude a ser essa igreja que glorifica a Deus, que é rica da palavra, que prospera na palavra e que é grata a Deus, porque podem lhe faltar algumas coisas, mas o tudo de Deus nós temos. Louvado seja o nome de Jesus por essa grande bênção. Deus te abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo em nome de Jesus.